Um bilionário pegou o celular em seu escritório, decidido a desligar sua secretária após a terceira falta seguida sem justificativa. Ele digitou o número pronto para um discurso frio sobre dever profissional. Mas no instante em que ele esperava ouvir uma voz adulta, uma vozinha de 6 anos respondeu do outro lado, quase sufocada. Pai, alô? É você? A mamãe não acorda. Ele ficou paralisado. Quando perguntou com cautela o que estava acontecendo, o que ouviu fez seu coração gelar. A mulher não estava respirando direito. Eu não sei o que fazer. O taxímetro do seu senso de controle explodiu por dentro. Ele jamais imaginara que uma simples ligação ao telefone resultaria numa emergência. Rafael Soares ajeitou o punho da camisa italiana enquanto olhava a cidade através da imensa janela de seu Vismuma de 8 andar. O cheiro de couro caramelo dos móveis e o ar gelado do ar-condicionado criavam o tipo de ambiente calculado que ele gostava. Aos 50 anos, tinha erguido os impérios com 3 lemas: disciplina, resultado, tolerância zero com fracasso. Seus dedos tamborilavam sobre a mesa de carvalho escuro enquanto revisava sua agenda. Contratos, reuniões, prazos. No relatório de pessoal havia algo em destaque, em vermelho. Clara Silva, secretária, terceira falta injustificada. Um nome que ardia nos seus pensamentos. Inaceitável, murmurou ele, puxando o telefone com um gesto brusco. Clássico seu. Não admitia deslizes, ainda mais vindos de quem ocupava funções administrativas. Se Clara não cumpria tarefas básicas, por que continuaria no quadro de funcionários? Ele já formulava a fala fria, o tom autoritário, responsabilidade, consequências. Empresa exige compromisso. Sua assistente pessoal estava almoçando, deixando-o sozinho naquela fortaleza corporativa que ele construíra cuidadosamente, onde nada escapava ao seu controle. Discou o número de Clara. Era preciso agir rápido, sem espaço para desculpas ou lágrimas. O telefone tocou uma vez, 2, 3. Na terceira, alguém respondeu. Pai, alô, é você? Rafael franziu o senho, surpreso. Aquela voz perfeita para interpretar um drama infantil, mas ele esperava a voz adulta de Clara. Conferiu o número. Estava correto. Não, pequena, preciso falar com a dona Clara Silva, disse tentando manter a compostura. Tio, a voz trêmula. A mamãe não acorda. Eu balancei ela, mas não abriu os olhos. Eu tentei. Ela não está respirando direito. A pequena começou a chorar baixinho. Eu não sei o que fazer. O tronco de Rafael estremeceu por dentro. Algo na vulnerabilidade daquela voz perfurou sua couraça. Ele se levantou ainda no telefone. Calma, me escuta. Qual seu nome? Já, Mariana. Tenho 6 anos. Mariana, você é muito corajosa por falar comigo. Agora conta pra mim. Ele respirou fundo. Sua mãe está respirando. Acho que sim, mas devagarzinho. Ela fez xixi na roupa também. Rafael pegou as chaves do carro sem pensar no terno impecável. Você sabe onde mora? Sei sim, tio. Ela recitou o endereço trêmulo. Ele reconheceu imediatamente um bairro humilde, longe do centro, onde muitos empregados moravam. A viagem levaria pelo menos 35, 40 minutos, considerando o trânsito. Ok, Mariana. Eu já vou ligar para uma ambulância, disse ele com urgência, e vou até aí. Você consegue abrir a porta quando eu chegar? Consigo, tio. Você vai mesmo vir? Mamãe sempre falava que o patrão dela era muito importante. Ele parou no corredor do escritório, atingido pela criança que via nele alguém poderoso o suficiente para ajudar, mas tão distante emocionalmente. Eu vou sim. Aguenta firme aí. Ele entrou no Mercedes com pressa, como nunca havia entrado. Ligava para o serviço de emergência. Ao mesmo tempo falava com Mariana para acalmar a menina. A voz dela tornara-se seu guia numa trilha que ele nunca esperou percorrer. A trilha do medo genuíno por outro ser humano. Tio, ela está fazendo um barulho estranho agora, disse Mariana, tentando segurar o choro. Está bem, Mariana. A ambulância já está a caminho.
Você está sendo muito forte. Quando finalmente chegou ao endereço, Rafael parou em frente a uma construção que o atingiu como uma bofetada. Era uma casa improvisada, misto de madeira, alvenaria mal acabada, paredes descascadas. Tentativas de flores no quintal morriam entre pedras e lixo. Mariana abriu a porta antes mesmo que ele batesse. Era uma menina miúda, cabelos encaracolados presos com elástico, vestindo uma camiseta larga e chinelos gastos. Os olhos enormes e castanhos transbordavam medo. Mas ao vê-lo, brilharam um pouco. "O tio veio", sussurrou quase em reverência. Rafael agachou-se para ficar no nível dela, um gesto que nunca fizera. "Vim sim. Onde sua mãe está?" Mariana o guiou até uma sala pequena, onde Clara jazia inconsciente num sofá. Rafael reconheceu vagamente a mulher discreta que cruzava nos corredores da empresa, sempre silenciosa, eficiente. Agora via uma pessoa frágil, um corpo vencido. Uma vergonha inesperada o invadiu, como se tivesse falhado ao nunca olhar para ela como gente. O ambiente revelava uma pobreza digna, mas dolorosa. Poucos móveis, antigos, mas limpos. Pelas frestas da geladeira viu alimentos escassos. Uma panela com restos de arroz sobre o fogão, provavelmente uma refeição que Mariana tentara preparar sozinha. "Há quanto tempo ela está assim?" perguntou, verificando o pulso de Clara. "Desde o almoço. Ela falou que estava com dor de cabeça e foi descansar. Depois ficou quietinha e não acordou mais", respondeu Mariana, enxugando as lágrimas. O som distante das sirenes da ambulância fez Rafael suspirar, com alívio e apreensão ao mesmo tempo. E ele ficou com uma pergunta que nunca tivera antes. O que faria com a criança, enquanto Clara recebia socorro? Os paramédicos chegaram poucos minutos depois. Agiram com rapidez, colocaram Clara na maca, checaram os sinais vitais. Rafael ficou parado na entrada da casa, sem saber o que fazer com as mãos. A médica olhou para ele com certa urgência. "O senhor é parente dela?" Ele hesitou. "Sou o patrão." Foi a única coisa que conseguiu dizer. Mariana, segurando firme sua mão, olhava a mãe sendo levada para dentro da ambulância com olhos arregalados. "E essa menina? É filha dela. A mãe está sozinha com ela em casa", respondeu Rafael, olhando para Mariana. A médica assentiu com preocupação. "Ela vai precisar de um lugar seguro por enquanto. A senhora Clara precisa de internação urgente. Pressão perigosamente baixa, desidratação, sinais de exaustão severa." Rafael engoliu em seco. O tipo de diagnóstico que lia nos jornais em matérias sobre pobreza extrema. Nunca imaginou ouvir algo assim sobre alguém que via todos os dias, mas que na prática jamais conheceu de verdade. "Tio", Mariana puxou sua manga, "a mamãe vai morrer." Rafael se abaixou e segurou os 2 ombros da menina. "Não, Mariana, o mamãe vai melhorar. Eles vão cuidar bem dela. Eu prometo." A ambulância partiu, e ali, no meio da rua estreita e silenciosa, Rafael ficou sozinho com uma criança de 6 anos, agarrada à sua perna, como se fosse a última esperança que tinha. O hospital ficava do outro lado da cidade. No caminho, Mariana não disse uma palavra. Sentou-se no banco do passageiro com os pés nem tocando o chão e o olhar fixo na janela. Rafael tentava ligar para algum contato de emergência da funcionária. Nada. Chegando lá, teve que insistir para entrar com Mariana. A recepção hesitou. Afinal, ele não era parente. Mas o tom firme de Rafael e seu nome de peso resolveram. Deram a ele um crachá de visitante e indicaram a ala de emergência. "Doutor", ele chamou um homem de jaleco que saía da sala. "Alguma notícia sobre a paciente Clara Silva?" O médico consultou uma prancheta. "Está sedada. Estado grave, mas estável. Ela chegou no limite da exaustão física. Provavelmente vem se negligenciando há semanas." Mariana estava ao lado, apertando forte a mão de Rafael. "Ela vai acordar." "Mas sim, pequena." O médico respondeu com gentileza. "Mas vai precisar descansar um tempo e ficar forte de novo." Foi naquele momento, enquanto olhava para a menina tentando ser forte, que Rafael entendeu. Ele não podia simplesmente deixá-la ali. Mariana era só uma criança.
E a única coisa que ela conhecia no mundo naquele momento era ele. Doutor, disse Rafael, respirando fundo, enquanto a mãe dela estiver internada, a menina pode ficar comigo. Eu quero cuidar dela. O médico o olhou com certa surpresa. Tem certeza? Rafael olhou para Mariana. Nunca tive tanta certeza. Quando chegaram à mansão, já passava das 8 da noite. Rafael abriu o portão eletrônico e o carro deslizou pela entrada como de costume. Mas pela primeira vez, ele reparou como o som dos pneus sobre o piso de pedra parecia solitário. Mariana olhava tudo pela janela do carro com os olhos arregalados. A casa era gigantesca, cercada por jardins perfeitamente podados e iluminada por holofotes embutidos. Uau! Ela sussurrou quase sem fôlego. Rafael sentiu um aperto no peito. Já levou dezenas de empresários ali, clientes milionários, parceiros de negócios. Nenhum deles reagiu com aquele brilho nos olhos. Ela não estava impressionada com o luxo. Estava encantada. A porta foi aberta por Elsa, a governanta que trabalhava com Rafael há mais de 10 anos. Ela travou assim que viu a menina entrar ao lado do patrão. Boa noite, Sr. Soares. Algum problema? Rafael tirou o paletó e o jogou no encosto do sofá. Essa é Mariana. Vai ficar conosco por uns dias. A mãe dela está internada. Tudo de. Elsa olhou a menina de cima a baixo, notando o tênis sujo, a camiseta desbotada, o cabelo bagunçado. Claro, senhor, respondeu com a voz mais seca que o habitual. Mariana percebeu o clima e se encolheu um pouco atrás de Rafael. Se eu atrapalhar, posso dormir no sofá. Ela disse baixinho. Estou acostumada. Aquilo caiu como um soco no estômago de Rafael. Ele nunca havia escutado uma criança falar desse jeito. Você não vai dormir no sofá, Mariana. Vai ficar num quarto confortável, comer bem e descansar. E ninguém aqui vai te tratar como se você estivesse atrapalhando. Entendido? Ela assentiu, tímida. Elsa apenas se curvou levemente e subiu as escadas para preparar o quarto de hóspedes. Na cozinha, a recepção não foi muito diferente. Francisca, a cozinheira, preparava o jantar. Quando Rafael entrou com Mariana, ela apenas lançou um olhar rápido e continuou cortando legumes. Pode preparar um sanduíche para ela, Francisca? E ele pediu. Claro, senhor, respondeu sem emoção. Enquanto a cozinheira preparava tudo, Mariana observava a cozinha com fascínio. Era maior do que o apartamento inteiro onde morava. Posso sentar aqui? Ela perguntou, apontando para o banco alto na ilha central. Pode sim, Rafael respondeu, puxando a cadeira para ela. Senhor, disse Francisca, voltando com o prato. A menina tem alguma restrição alimentar? Pode perguntar para ela. Ela fala, sabia? Francisca sorriu amarelo. Tem alguma comida que você não pode comer, querida? Mariana pensou por um momento. Acho que não. Mamãe sempre disse que a gente come o que tem e que comida não se desperdiça. O silêncio que seguiu foi incômodo. Francisca se virou sem dizer mais nada. Rafael ficou ali, observando a menina devorar o sanduíche como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. E talvez fosse. Para ela. Após o lanche, Rafael subiu com Mariana até o quarto de hóspedes. Elsa havia deixado tudo limpo e arrumado. Lençóis brancos, toalhas novas. Mas o ambiente ainda parecia impessoal. Aqui vai ser seu quarto por enquanto, ele disse abrindo a porta. Mariana entrou devagar, olhando tudo como quem pisa num lugar sagrado. Tocou o abajur com delicadeza, testou o colchão com a ponta dos dedos. Tio Rafael, você mora aqui sozinho? Moro. Deve ser triste, disse ela, com a honestidade brutal de uma criança. Rafael ficou em silêncio por um momento. Às vezes é mesmo. Lá em casa era apertado, mas eu e a mamãe sempre conversávamos. Aqui, com quem você conversa? A pergunta pegou ele de jeito. Ficou ali, parado, enquanto Mariana se acomodava na cama enorme. A menina já parecia parte daquela casa, mesmo destoando de tudo ao redor. Ele apagou a luz, mas não saiu imediatamente. Ficou ali, encostado no batente da porta, assistindo à respiração tranquila da criança que, sem saber, estava começando a preencher os espaços vazios da casa.
e os do coração dele também. Passava das 2 da manhã quando Rafael foi despertado por um som abafado, um choro. Ele ficou imóvel por alguns segundos, tentando entender se era sonho. Então ouviu novamente, fraco mas insistente. Vinha do quarto de hóspedes. Levantou-se e caminhou silenciosamente pelo corredor escuro. Ao abrir a porta com cuidado, viu Mariana encolhida no meio da cama gigantesca, tremendo sob o edredom. Mariana? Ela levantou o rosto. Estava com os olhos inchados, soluçando. Tive um pesadelo, murmurou. Sonhei que a mamãe não voltava mais e que meu pai aparecia para me levar embora. Rafael se aproximou da cama e sentou na beirada, ainda meio perdido. A sensação era estranha. Ele não fazia ideia de como consolar uma criança. Sua mãe vai ficar bem. Os médicos estão cuidando dela. Mas e se ela morrer, tio? As palavras saíram como um tiro. Mariana estava em pânico. E se eu ficar sozinha? Eu não quero ir com meu pai. Ele grita muito e cheira estranho. Rafael sentiu uma pressão no peito, forte, quase física. Seu pai ainda aparece? Às vezes, quando quer dinheiro. A mamãe tenta esconder de mim, mas eu escuto. Ele fala alto. Ela se encolheu ainda mais, como se quisesse desaparecer. Mariana, disse Rafael, com a voz mais firme e mais gentil. Você não está sozinha. Eu estou aqui e vou ficar até sua mãe melhorar. E mesmo depois disso, se você quiser, posso continuar perto. Ela o olhou por um momento. Depois assentiu devagar. Você pode ficar aqui até eu dormir? Ele sorriu de lado, sem saber como responder aquilo. Posso sim. Encostou-se na parede ao lado da cama e ficou ali em silêncio. Mariana se ajeitou entre os travesseiros. Aos poucos, sua respiração desacelerou, até adormecer. Rafael ficou ali mais um tempo, observando, pensando, lembrando. Era impossível não se lembrar do próprio filho. Lucas. Um menino que ele mal via nos últimos anos. Depois de um divórcio cheio de mágoas, como cheguei até aqui. Dá pensou. Estava em um quarto infantil improvisado, no meio da madrugada, cuidando da filha de sua secretária e, pela primeira vez em muito tempo, não sentia que tinha algo mais importante a fazer. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Rafael desceu para o café. Mariana já estava acordada e sentada à mesa, com um copo de leite nas mãos. Tinha olheiras, mas parecia mais calma. Dormiu bem depois? Melhor. Obrigada por ficar comigo, disse ela. Com a boca cheia de pão, Carmen, a governanta, entrou na sala e serviu o café em silêncio. O clima estava tenso. Carmen, Rafael disse, rompendo o gelo, pode tratar Mariana com mais gentileza, por favor? Ela olhou para ele surpresa. Claro, Sr. Soares, se é o que deseja. Mariana olhou para ele de canto, como quem sabia que havia algo errado no ar, mas não queria incomodar. Depois que Carmen saiu, ela suspirou baixinho. Tio, por que ela não gosta de mim? Rafael ficou em silêncio por um instante, e então respondeu com sinceridade. Algumas pessoas precisam de tempo para se acostumar com mudanças. A mamãe sempre fala que quando as pessoas não gostam da gente sem motivo, é porque elas têm alguma dor no coração. Rafael ficou mudo. A sabedoria simples daquela criança de 6 anos o desmontou completamente. O telefone tocou em seguida. Era o hospital. Senhor Soares? Aqui é o Dr. Henrique. Clara acordou. Está pedindo para ver a filha. Mas também precisamos conversar pessoalmente. Algo grave? Prefiro explicar pessoalmente. Rafael olhou para Mariana, que observava ansiosa. Podemos ir agora. Mariana pode vê-la? Sim, por alguns minutos, com máscara e sem agitação. Ele desligou, tentando esconder a preocupação. Mas Mariana sorriu. Vou ver a mamãe hoje? Vai sim, pequena. Vamos agora. O caminho até o hospital foi mais leve do que o anterior. Mariana falava sem parar no banco de trás, contando o que comera, onde dormira e até como o chuveiro da casa de Rafael parecia de hotel. Mas Rafael dirigia em silêncio. A voz do médico ainda ecoava em sua mente. Precisamos conversar pessoalmente. Quando chegaram, foram levados direto à enfermaria. Mariana segurava a mão de Rafael com força,
como se ele fosse seu escudo contra qualquer notícia ruim. A porta do quarto se abriu devagar. Mamãe! Mariana correu até a cama. Clara, pálida, com os cabelos presos de qualquer jeito, abriu um sorriso fraco, mas cheio de emoção. Ela esticou os braços e acolheu a filha com um abraço demorado, silencioso. Mãe e filha se fundiram ali, como se o mundo ao redor não existisse. Rafael ficou parado na porta, respeitando aquele momento. Eu fiquei com medo, mamãe. Mas o tio Rafael cuidou de mim. Dormi numa cama enorme. Ele me fez sanduíche e ficou comigo quando tive pesadelo. Clara olhou para Rafael por cima da cabeça da filha. Seus olhos diziam tudo. Gratidão, constrangimento, surpresa. Senhor Soares, eu não sei como agradecer. Nunca imaginei. Não precisa agradecer, interrompeu ele com um aceno de cabeça. Só se concentre em melhorar. A sua filha é incrível. Você deve se orgulhar muito. Ela sorriu com os olhos marejados. Queria falar mais, mas a emoção não deixava. Pouco depois, uma enfermeira veio buscar Mariana para levá-la ao parquinho do hospital. Clara a beijou na testa e prometeu que logo estaria de volta. Quando ficaram a sós, Clara tentou se justificar, mas Rafael levantou a mão, pedindo silêncio. Não se preocupe com as faltas. Eu entendo agora. Ela respirou fundo e lágrimas correram pelas laterais do rosto. Senhor, eu não sabia mais o que fazer. Estava muito fraca, mas não podia perder o emprego. E a Mariana ainda é tão pequena. Por que não me procurou? Por que não pediu ajuda? Ela abaixou os olhos, envergonhada. O senhor sempre pareceu tão distante. Nunca demonstrou interesse na vida dos funcionários. Achei que, se soubesse dos meus problemas, me mandaria embora na hora. As palavras bateram em Rafael como um tapa. Clara estava certa. Ele mesmo havia construído essa imagem de frieza e distância. E agora, ali estava ele, sentado ao lado da mulher que até então era só mais um nome na folha de pagamento. E que agora era gente. Real, frágil, forte. Um leve toque na porta interrompeu a conversa. Senhor Soares? Podemos conversar? Era o doutor Henrique, com a prancheta em mãos e o semblante sério. No consultório, ele foi direto. A situação da Clara é mais delicada do que pensávamos. Além da desnutrição e da anemia, ela tem um quadro de insuficiência renal crônica. Provavelmente vem ignorando sintomas há meses. Isso é grave? É. Se tratada, ela pode ter uma vida normal, mas precisa de acompanhamento constante, dieta rígida, exames frequentes e medicamentos caros. Rafael passou a mão pelo rosto. Quanto custa isso? E já fora do sistema público, uns 3.000 por mês. Isso sem contar as emergências. Para ele, 3.000 era o que gastava com vinho em um jantar de negócios. Mas para Clara, era impensável. E mais, continuou o médico. Durante a entrevista de triagem, ela admitiu que vinha se escondendo. Tinha medo de perder o emprego. Já tinha desmaiado 2 vezes em casa. Só não procurou ajuda porque não queria que a filha ficasse sozinha. Rafael sentiu o estômago virar. Ela podia ter morrido. Sim, se a filha não tivesse atendido o telefone, talvez não estivéssemos aqui agora. A frase bateu forte. A menina de 6 anos tinha salvado a mãe com um simples alô. Naquela noite, Rafael ficou acordado até tarde. A visita da assistente social não saía da cabeça. Mariana dormia tranquila no quarto ao lado, mas ele sabia. Aquela paz era frágil. Bastava um carimbo no lugar errado para tudo desmoronar. Ele se levantou, foi até o escritório e começou a escrever uma lista. Provas, testemunhas, histórico médico da mãe, relatos da criança, registros policiais do pai. Precisava de tudo. Chamou o advogado de novo, que chegou logo cedo. Vamos abrir um processo pedindo guarda provisória, com base no abandono anterior e no risco atual. Mas vamos precisar correr. O juiz pode decidir rápido? Depende do caso, mas Roberto está jogando sujo. Ele sabe que está perdendo o controle. E homens assim, quando perdem controle, atacam. Nos dias seguintes, Rafael contratou um investigador particular. Pediu que vasculhasse tudo sobre Roberto. Históricos, denúncias, qualquer coisa. Mandou buscar o prontuário médico completo de Clara, com autorização dela.
para comprovar que o estado de saúde exigia apoio e que Mariana estava, sim, em situação vulnerável. Também agendou uma avaliação com uma psicóloga infantil que faria um laudo sobre o impacto emocional que o retorno ao pai biológico poderia causar. Cada passo era um tijolo no muro de proteção que ele erguia em torno da menina. Mariana percebia a tensão no ar, ficou mais quieta, menos brincalhona. Às vezes, ficava sentada sozinha no jardim, desenhando com expressão séria demais para alguém tão pequena. Tio Rafael, disse ela, uma manhã enquanto tomavam café. Diga, pequena, se eu for morar com meu pai, você vai esquecer de mim? A pergunta o atingiu como um soco. Ele se abaixou até ficar na altura dela. Isso nunca vai acontecer. Você vai estar no meu coração todos os dias. Mas eu vou lutar. Não vou deixar ninguém te levar à força. Ela assentiu em silêncio. Depois de um tempo, perguntou, mas ele é meu pai de verdade, né? Rafael respirou fundo. Pai de verdade não é só quem te coloca no mundo, Mariana. É quem cuida, quem protege, quem fica quando o mundo desaba. E isso eu quero ser para você. Ela sorriu, tímida, e abraçou ele com força. O investigador retornou com resultados importantes. Roberto tinha histórico de embriaguez em locais públicos, uma denúncia de agressão contra a própria mãe feita anos atrás, e 2 empregos perdidos por faltas e má conduta. Não era muito, mas era algo, junto com o laudo psicológico que confirmava o medo real de Mariana e os relatos médicos de Clara. Rafael sentia que estava pronto para enfrentar o tribunal, mas aí o telefone tocou. Senhor Soares, aqui é a delegacia do 14º Distrito. Roberto Santos foi preso ontem à noite, embriaguez e desacato. Diz que ia buscar a filha de volta do riquinho. Rafael fechou os olhos. Um misto de alívio e raiva tomou conta dele. Ele ainda está detido. Vai ficar até a audiência de custódia. Segunda-feira. Obrigado. Desligou e, pela primeira vez em dias, sentiu que talvez, só talvez, tivesse uma chance real. A segunda-feira amanheceu nublada, com um vento frio varrendo os jardins da mansão. Rafael vestiu o terno com mais cuidado do que em qualquer reunião de negócios. Não era uma audiência comum, não era um contrato. Era a chance de garantir o futuro de uma criança. Mariana, de vestido azul claro e laço no cabelo, segurava a mão dele com força no banco de trás do carro. Clara, ainda em recuperação, insistiu em ir também. Sentia que precisava estar presente, que era seu dever como mãe. No fórum, o clima era tenso. Dr. Felipe organizava pastas com documentos, laudos, cópias de denúncias. Mariana olhava ao redor assustada, escondendo-se de vez em quando atrás das pernas de Rafael. Roberto chegou escoltado por um oficial. Ainda estava com marcas da noite na cadeia. Olheiras, barba mal feita, cheiro de ressaca camuflado com perfume barato. Senhor Roberto Santos, anunciou a funcionária do cartório, audiência de guarda da menor Mariana da Silva Santos. Com a juíza doutora Renata Costa. Todos à sala, a juíza era uma mulher firme, de voz clara e olhar afiado. Não demonstrava simpatia nem antipatia, apenas atenção absoluta. Temos aqui o requerente Rafael Soares, empresário que solicita a guarda provisória da menor. E do outro lado, o genitor biológico Roberto Santos, que solicita a retomada da convivência. Procedamos. Roberto foi o primeiro a falar. Tinha ensaiado com o advogado. Tentou parecer calmo, reformado. Meritíssima. Cometi erros, sim. Mas todo mundo merece uma segunda chance. Amo minha filha. Quero reconstruir a nossa relação. Tô trabalhando, parei de beber. A juíza o interrompeu. O senhor foi preso por embriaguez e desacato há 3 dias. Como explica isso? Foi um escorregão, pressão. O senhor Soares está tentando tomar minha filha. Rafael permaneceu calado. Mas Dr. Felipe passou uma pasta para a juíza. Meritíssima. Aqui temos laudos psicológicos, relatos médicos, provas do abandono e da tentativa de extorsão feita pelo genitor, gravada por um dos funcionários da casa. A juíza leu com atenção. O silêncio na sala era total. Rafael foi chamado.
Senhor Soares, por que deseja a guarda de Mariana? Ele respirou fundo. Olhou para a juíza, depois para Mariana, sentada entre Clara e o advogado. Porque ela me escolheu. Porque no momento mais vulnerável da vida dela, ligou para um número que para ela significava ajuda. E eu atendi. E não consegui mais voltar a ser quem eu era antes disso. A juíza o encarou por um longo momento. Depois, pediu que Mariana entrasse. A menina caminhou até a cadeira da frente com passos pequenos. Sentou-se. A juíza se aproximou com delicadeza. Mariana, tudo bem? Pode me dizer com quem você se sente segura? Com o tio Rafael, disse sem hesitar. Porque ele me cuida, me escuta. Me abraça quando eu tenho medo. E com seu pai? Ela hesitou. Baixou os olhos. Ele grita. Quebra as coisas. E cheira ruim quando bebe. A sala ficou em silêncio. E o que você mais quer agora? Mariana olhou para Rafael. Que a mamãe fique boa. E que o tio Rafael continue sendo meu pai. Rafael sentiu os olhos marejarem. Clara também chorava baixinho. A juíza voltou à sua cadeira. Respirou fundo, considerando os documentos, os depoimentos e, principalmente, o bem-estar da menor. Defiro a guarda provisória a Rafael Soares. O pedido de guarda por parte do genitor Roberto Santos é indeferido por insuficiência de condições emocionais e materiais. O som do martelo ecoou pela sala como um trovão. Mariana correu até Rafael, pulando em seu colo. Agora é oficial? Deus sussurrou no ouvido dele. Agora é oficial, filha, respondeu, abraçando-a com força. 3 semanas depois da audiência, a casa de Rafael não era mais a mesma. A mansão, antes silenciosa e impecável, agora tinha brinquedos espalhados pelos tapetes, desenhos colados na geladeira, cheiro de bolo recém-saído do forno e, principalmente, risos. Muitos risos. Mariana havia se tornado o coração daquele lar. Carmen, que no começo resistia, agora lhe preparava lanches especiais e a ensinava a dobrar guardanapos. Francisca a chamava de minha mini-chefe e ria das histórias que a menina inventava durante o jantar. Clara, ainda em recuperação, foi promovida a coordenadora administrativa, com salário digno, plano de saúde completo e um escritório novo dentro da empresa. Senhor Rafael, disse ela um dia, segurando uma pilha de pastas. Às vezes ainda me pego achando que estou sonhando. Somos 2, Clara, respondeu ele, olhando pela janela onde Mariana brincava de correr com a cachorra da casa, recém-adotada. Rafael havia transformado mais do que sua casa. Na empresa, implantou um programa interno de apoio aos funcionários. Plano de saúde completo, auxílio educação para filhos, acompanhamento psicológico e até um canal direto para emergências pessoais. Percebeu que cuidar das pessoas não era apenas humano, era inteligente e, mais do que isso, era justo. Numa manhã qualquer, Mariana sentou-se ao lado dele na mesa da cozinha. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro, princesa. Você se arrepende de ter atendido aquele telefone? Rafael sorriu, parando a colher no meio do café. Olhou em volta. Viu Clara organizando papéis no sofá. Viu desenhos colados na parede da escada. Viu a vida pulsando na casa que antes era só pedra e silêncio. Aquela ligação foi o momento mais importante da minha vida, Mariana. Porque foi quando descobri que tinha um coração capaz de amar uma filha. Uma filha como você. Ela sorriu, se aproximou e o abraçou com força. E eu descobri que um pai não é quem faz a gente nascer. É quem escolhe amar a gente todo dia. Naquela mesma semana, Rafael pegou o telefone e discou um número que não ligava há 5 anos. Alô? Lucas, é o pai do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma voz adolescente e hesitante. Pai? Por que está ligando? Porque eu aprendi com uma menina de 6 anos que nunca é tarde para pedir perdão. E porque eu queria muito que você conhecesse sua irmã. O reencontro de pai e filho aconteceu semanas depois. Foi estranho no começo, silencioso. Mas Mariana, com sua espontaneidade, quebrou o gelo. Você sabia que a gente parece? Disse ela para Lucas, segurando uma foto dele pequeno. Só que você tem mais espinhas. Lucas riu.
Pela primeira vez. E naquele riso, Rafael soube que uma nova chance estava nascendo ali também. Na varanda, enquanto o sol se punha, Rafael segurava Mariana no colo. Ela adormecia devagar, depois de um dia cheio de brincadeiras, panquecas, visitas e abraços. Pai, murmurou ela com os olhos fechados, amanhã a gente pode fazer panquecas de novo? Todos os dias, se você quiser. E você vai estar aqui quando eu acordar. Rafael beijou sua testa com a certeza que carregava no peito como medalha. Sempre, filha, sempre. A mansão, que um dia fora monumento de solidão, agora ecoava com o som de uma família real. Feita de escolhas, não de sangue. De amor, não de conveniência. E tudo começou com um telefonema, um simples alô.